Fala, meu segundo ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Mais uma semaninha aí, Tite Fernando daqui, vocês daí, firmes e fortes. Vamos que vamos, galera. Bem, hoje começando o caderno 3, ok? Caderno 3, a primeira unidade que começa com voz passiva. Vamos entender o que é voz passiva. Vamos entender como fazer voz passiva em inglês, né? A gente vê que aqui do lado tem a capa de um livro aí muito famoso, que é o Hamlet de Shakespeare, é o escritor mais famoso aí, britânico, né? Da língua inglesa, na verdade, o mesmo que fez Romeu e Julieta e etc. Tem filme na internet que vocês conseguem assistir, o filme do Hamlet, que é muito legal. Então vamos lá. Bem, voz passiva não é algo tão difícil de se entender o porquê, até mesmo porque em português nós temos voz passiva do mesmo jeito, né? Então a gente andou aprendendo algumas coisas aí que eram mais complexas, porque no português era de um jeito, no inglês era de outro, ou no inglês existia, no português não existia. Então isso acaba ficando um pouquinho mais complexo, né? Quando nós temos nas duas línguas da mesma forma, então isso fica muito tranquilo, né? Eu vou ler com vocês essa primeira partinha aí para a gente ir discutindo junto, mas em princípio é muito importante você entender o que é passiva, né? Voz é a fala, é o jeito de falar, né? Agora, passivo, galera, é o contrário do ativo, né? Então, se você sabe o que é ativo, você sabe o que é passivo, né? Então, o ativo é aquele que age, é aquele que faz, que pratica, né? O passivo não, o passivo é aquele que não faz nada, é aquele que sofre, né? É aquele que fica ali quietinho, caladinho, sofrendo, né, a ação do verbo, né? No caso aí falando da língua portuguesa ou inglesa ou qualquer língua, né? Na vida nós também temos isso, né? Então quando você fala que você é, nossa, eu sou muito ativo, né? Quer dizer, você na pandemia deve estar maluco, você deve estar doido, né? Tendo que ficar em casa, não podendo ir na casa dos amigos, não podendo sair, fazer as coisas que você gosta, você fica doido, porque você é ativo, né? Aquele cara que é passivo, ele tá tranquilão, então para ele passar o sábado e domingo em casa, ali de boa, quietão, no quarto dele, assistindo Netflix, lendo um livro, assistindo TV, para ele isso tá tranquilo. O cara que é ativo fica doido nessa situação, né? Então você entender isso é bastante importante, porque nós vamos falar de verbo, né? Então, quando eu tenho a voz ativa, eu tenho uma pessoa que está agindo nesse verbo, né? Então, essa pessoa ela comanda aqui, tipo assim, eu faço, eu aconteço, eu trabalho, eu estudo, eu leio, eu assisto, tá vendo? Eu estou agindo, né? Eu estou agindo. A voz passiva não. A voz passiva, essa pessoa ela está lá no cantinho sendo passiva, ela não é importante mais. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, aqui do Hamlet. Se eu digo assim, é, Shakespeare escreveu Hamlet. Então tá aqui, o Shakespeare, ele agiu aí no verbo escrever. Agora, se eu inverto, o livro é mais importante do que o Shakespeare. Então eu digo assim, Hamlet foi escrito por Shakespeare. Então você vê que você está dando mais ênfase na obra do que na pessoa. Então o Shakespeare aí ele é passivo, porque quem está agindo aí mesmo é Hamlet. Ó, Hamlet foi escrito por Shakespeare. Então Shakespeare aí nem é tão importante. Inclusive tem até algumas, a gente vai ver aí, tem até algumas situações onde até você nem põe a pessoa, porque a pessoa nem é importante, não é, nem é importante que você nem precisa pôr. Né? Você só põe a obra e o que aconteceu com essa obra. É tão passivo a pessoa que você, né, ignora, inclusive. Tá bom? Então vamos lá. Tá aí, o que eu acabei de falar. Shakespeare wrote Hamlet. Então Shakespeare escreveu Hamlet. Então nesse caso, Shakespeare está agindo no verbo escrever. Sabemos que o sujeito Shakespeare é o autor da ação de escrever. Então, ele aqui é o sujeito agente, ele está agindo. Né? Quando deslocamos o foco de atenção do sujeito para o objeto Hamlet, porque ó,
Se você que está no segundo ano, você já estudou isso, não é verdade? Escrever é um verbo transitivo direto. Qual é o sujeito? Shakespeare. E o objeto direto é Hamlet. Então, na voz passiva, você inverte o objeto, né? Ele é deslocado como se fosse o sujeito, né? Temos a seguinte frase na voz passiva, quando eu faço isso. Então, a mesma frase na voz ativa, Shakespeare escreveu Hamlet, eu jogo o Hamlet para frente e jogo o Shakespeare para trás. E aí eu tenho que fazer as adaptações no verbo escrever. Então fica assim, ó, o Hamlet was written, que eu vou falar já, por Shakespeare, by Shakespeare. Então, Hamlet foi escrito por Shakespeare. Então, o foi escrito está aqui, ó, was, que é o passado do verbo to be, e o escrito está aí, que é o written. Tá certo? Eu vou abrir uma abinha aqui porque eu vou precisar do meu dicionáriozinho, que ele já abre automático aqui. Vocês virem, é só digitar o W que ele já vai que vai. Então vamos lá, vocês viram que em português eu tenho esse tipo de construção igualzinha, por isso que não é difícil. Ó. Então foi, né, é o verbo ser no passado, que é o was. Escrito é o particípio do verbo escrever, que eu também tenho isso em português, o particípio passado. Então, como eu disse, fica fácil porque o português ele é igualzinho nesse ponto aí, né? Então, ensinar a voz passiva é um pouquinho chato por causa dos verbos no particípio, por isso que eu abri o dicionário ali. Mas a estrutura é super tranquilo. Então, acompanha aí, ó. O que era antes objeto na voz ativa, que era o Hamlet, lembra? O objeto direto, virou sujeito na voz passiva. Porém, o sujeito que recebe a ação, sujeito paciente, e não um sujeito que executa a ação, não é verdade? Porque o Hamlet não escreveu nada, né? O Hamlet foi escrito. Então, ainda assim, ele continua sofrendo a ação. Quem escreveu foi o Shakespeare. Você só deslocou o Shakespeare, né? O executor da ação, que é o Shakespeare, passa a ser o agente, introduzido pela preposição by. Então, por Shakespeare, por mim, sempre tem esse by. Então, dessa forma, deslocamos o foco para a ação em si, que na voz passiva passa a ser mais importante que o realizador da ação. Então, a voz passiva é usada com mais frequência em textos escritos do que na oração. Então, quando a gente está falando, a gente costuma usar mais a voz ativa, né? Então, eu não vou dizer, por exemplo, esta lasanha foi feita por mim. Você não vai falar assim, eu que fiz essa lasanha, tá doido, né? Então, na voz ativa, a gente fala mais na voz ativa. A voz passiva, ela acaba ficando às vezes um pouquinho mais sofisticada, mais chique, né? Então, quando você escreve, você usa mais isso daí, tá bom? Veja a seguir as situações em que usamos a voz passiva. Então vamos ver por que nós usamos a voz passiva. Eu já falei algumas coisas, mas é sempre bom a gente dar uma olhadinha. Quando o agente não é, eu não falei isso ainda, quando ele não é conhecido, mas eu falei, ou não é importante, como em processos e procedimentos, né? Então, por exemplo, quando eu não sei quem fez isso daí, né? Não sei quem fez. Então, por exemplo, o carro foi consertado. Por quem? Eu não sei quem foi. Tem um monte de mecânico lá na oficina, né? A vacina foi inventada. Se você não sabe por quem, por que você vai pôr para ficar por? Você entendeu? Então não faz sentido, né? Vamos ver um exemplo, ó. O pedido foi recebido em 21 de janeiro. Não importa por quem, não é? Você poderia até falar pelo oficial, pela secretária da escola. Mas, certo? But it wasn't dispatched. Mas só foi despachado no dia 25. Então, mas não tinha sido despachado até o dia 25. Assim que eu traduziria aqui como está lá em cima. Foi feita uma adaptação aí. Então, reparou que não é importante quem despachou, quem recebeu. O importante é que o pedido foi recebido e despachado. Porque é isso que importa para você, não é verdade?
Que nem recentemente eu precisei mandar um pedido lá para o condomínio onde eu moro. Mandei um e-mail porque eu precisava de uma autorização para fazer uma alteração lá, uma obra, uma pequena obra. Pô, eu mandei o pedido, em 3 dias me responderam dando autorização. Para mim era isso que importava, o pedreiro tá lá, tá mexendo. Quem assinou, então eu uso, né? Eu uso a voz passiva nesse caso. Não posso falar, ó, eu liguei pro pedreiro e falei, ó, o condomínio autorizou, mas eu nem sei quem foi, eu poderia falar, ó, foi autorizado lá a ordem de serviço, tá? Pode começar. Ah, quem que autorizou? Ô, interessa? Vamos trabalhar, meu filho, certo? Quando o agente é óbvio ou de conhecimento geral, tipo, é óbvio quem foi que fez isso, você não precisa falar, né? Então, tipo, meu primo foi preso. Você precisa falar pela polícia. Claro que não, você sabe que foi a polícia, né? Então tá aí um exemplo, ó. Two suspects were arrested. Foram presos after the bombing, depois do bombardeio. Então só pode ser aí pela polícia, né? Olha um outro exemplo. People wearing jeans, então pessoas usando jeans, are not allowed. Não são permitidas at the Opera House. Na Opera House, que é um local, né? Então, pessoas usando jeans não são autorizadas ou permitidas na Opera House. Obviamente que é pelo segurança que está lá, que não vai deixar, mas você não sabe o nome dele nem nada. Então não é importante porque é óbvio. Próxima. Uma aguinha aqui que a garganta secou. Quando o falante não deseja dizer quem é o agente. Então, esse é um casinho mais sofisticado, né? Mas já que eu não explicaria isso agora, mas já que apareceu, vamos lá. I was told I had to wear a uniform. Então, eu fui dito que eu tinha que usar um uniforme, né? Então, esse eu fui dito quer dizer, disseram para mim, né? Então, aqui a construção já não é do jeito, por isso que eu disse que eu não falaria isso agora, porque essa construção aqui, ela, no português, ela não é feita assim, né? Olha na tradução, você vai ver que é um uso totalmente diferente. Mas, para vocês que estão no segundo ano, vocês já devem ter estudado sujeito indeterminado em português. É quando você não sabe quem fez ou não quer falar quem. Sabe a fofoca que você diz assim pro colega? Falaram mal de você ontem. Aí o cara, quem? Meu, não sei, falaram aí, ó. Falaram aí. Você não quer contar a fonte? A gente usa o sujeito indeterminado. O problema é que em inglês não existe sujeito indeterminado. Então você tem que pôr a pessoa. Então você usa o me disseram. Então disseram para mim. Então você usa o eu. I was told. Então é meio invertidinho. Então essa estrutura aqui precisa de um pouquinho mais de conhecimento para fazer certinho, tá? Mas todas as outras dá para fazer tranquilaço, é mais essa daí mesmo. Eu vou até fazer assim, ó, que se você quiser se dedicar um pouquinho mais e quiser alguns exercícios a mais sobre isso, sobre essa estrutura diferenciada aqui, eu passo para vocês. Então, para vocês terem uma ideia, num curso de idiomas, o cara só vai ver isso daqui depois de 4 anos de curso, só para vocês terem uma ideia. Eu só tenho isso no meu livro 4, né? Então, e ainda assim, para falar bem a verdade, bem no final do livro 4, não é nem no começo do livro 4. É quase 5 anos de curso. Próximo tópico. Quando o falante deseja dizer quem é o agente ou quer enfatizar essa informação, pode fazê-lo usando a preposição by. Então isso aí a gente já viu, por alguém, né? Ó. Então olha um exemplo. O Facebook was launched, foi criado, foi inventado em 2004 por Mark Zuckerberg and four other students, e mais outros 4 estudantes. Então, isso aí a gente viu, a gente faz isso quando a gente quer dizer a pessoa, né? A gente coloca sempre by, por alguém, ou pelo fulano de tal. É sempre o by. Não se confunda, é sempre o by, pelo amor de Jesus Cristo, hein? Existem verbos que só podem ser usados na voz passiva. Vamos ver? Vamos ver? Two new employees
dos novos funcionários estão envolvidos in the project, no projeto. Realmente, né? Apesar que a gente pode falar assim, a empresa envolveu os 2 funcionários mais dedicados no projeto. A gente pode falar assim também em português, né? Em inglês também eu falaria, né? Mas não é comum. É mais comum falar, eu estou envolvido num projeto muito legal, cara. Eu estou num trabalho lá na escola, né? Eu estou envolvido no meu TCC, que eu não estou tendo tempo para nada, não é verdade? Então a gente fala assim mesmo. Agora, nasci, I was born in Madrid, but I am based in Rio de Janeiro. Então, eu nasci em Madrid, mas vivo e trabalho no Rio de Janeiro. É importante notar que, em português, o verbo nascer é usado tanto na voz ativa, nasço, nasce, quanto na voz passiva, nasci e nascido, né? Então, eu fui nascido, seria isso, né? Então, quando eu digo eu nasci, em inglês eu tenho que usar o particípio do bear, que é o born. Então, I was born, que seria mais ou menos no sentido de eu fui concebido. Seria nessa pegada aí. Agora vamos começar, hein? Agora que o negócio começa a se complicar. E ainda começa com para facilitar, né, Tito? Você tá de brincadeira, né? Para facilitar. Para facilitar, porque vai dar uma tabelinha para ajudar, né? Então, ó, para facilitar a compreensão e organizar os estudos, veja a tabela a seguir, em que são apresentadas as alterações sofridas pelos verbos na mudança da voz ativa para a voz passiva. Observe que na estrutura da frase sempre haverá o verbo to be, isso é importante, mais o verbo no particípio passado. Isso é mais importante ainda. Nossa, teacher, começou. Pois é, começou. Eu falei para vocês que agora o negócio ia, né? Então sempre tem o verbo to be e sempre vai ter um verbo no particípio. Como assim? Eu vou fazer um exemplo e vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Não vou pegar o mesmo exemplo do Shakespeare, não. Eu vou pegar um exemplo assim, ó. Deixa eu pôr letra maiúscula e trocar o vermelho, senão fica ruim para vocês verem, talvez, no vídeo. Então, ó, vamos lá. I cooked this paella, né? Que é uma comida espanhola com muito camarão. Muito boa, por sinal. Então, ó, eu cozinhei esta paella, certo? Então, o que eu faço quando eu tenho que fazer a voz passiva? Deixa eu tirar daqui, porque senão eu não vou ter espaço para fazer o que eu quero. Eu vou por aqui, ó. Então, eu pego esta paella e vou puxar para frente. Eu pego o eu e vou puxar para trás, por mim, tá certo? E o verbo? O verbo, galera, ele vai descer aqui, né? Então começa aqui, né? Ele vai descer aqui, só que ele sempre vai descer aí. Por exemplo, o ed está no passado. Então, o verbo to be, que fala que tem que ter lá em cima, ele vai sempre repetir o tempo que tem o verbo na voz passiva. Então, se esse cook está no presente, o verbo to be vai estar no presente, vai estar is, are. No caso aqui está com ed, está no passado, então o verbo to be vai ter que estar no passado. Se esse cook tivesse ing, o verbo to be teria que ter ing. Se esse cook tivesse no futuro will, esse verbo to be teria que estar no will também, will be. Então essa dica ela é fundamental. O verbo to be, ele sempre repete o mesmo tempo do verbo na voz ativa. Por quê? Porque o cook mesmo, que é o verbo aqui, e qualquer outro verbo que tiver aí, ele sempre vai ficar no particípio passado. Sempre, tá? Então, mais verbo no particípio. Sempre, 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 sempre. No caso do cook, que está com ed, o particípio repete o ed. Então, fica fácil, né? Então, eu vou colocar, então, como ficaria essa frase? Ficaria this paella, passado do verbo to be was, o cook ele repete, vai me.
Correto? Vou jogar mais para cá, que eu queria que ficasse numa linha só. Tá aí. Dispaedia, igual eu falei lá em cima, né? O verbo to be, eu vou colocar bem baixinho um do outro. Certo? This paella was cooked by me. Ah, Tito, então é só repetir o cooked com ed? Não. Quando o verbo vai ed, ele fica igual no passado e no particípio. Mas vocês vão reparar, e eu vou voltar aqui para mostrar para vocês no exemplo, que o verbo escrever lá do Shakespeare, ó como que ele ficou. Ó, written. Porque é o verbo escrever, ó. Eu jogo aqui, write. Vou mostrar para vocês de onde vocês tiram isso. Vai precisar do dicionário sempre, ó. Write. Passado do write, ó. Wrote. E você vai reparar que é assim que está escrito lá em cima. Aqui, ó. Wrote. Certo? Ó. Só que na hora do particípio é o past P. Olha como é que fica. Written. Por isso que aqui está written. Tá certo? Bem, nesse ponto o inglês ele é mais fácil do que o português. Porque no português todos os verbos mudam. Quer ver? Eu vou fazer um exemplo. Eu falo esta língua. Esta língua é falada por mim. Né? Eu escrevi este poema. Este poema foi escrito por mim. Repara que em português também muda o tempo do verbo to be. Ó. Se eu colocar o verbo no presente, ó, eu falo esta língua. Falo no presente. O verbo to be vai estar no presente. Esta língua é falada por mim. Mas se eu digo assim, ó, a mesma frase só que no passado. Eu falava esta língua. Olha na voz passiva. Esta língua foi falada por mim. Agora olha no futuro. Eu falarei este idioma. Aí eu vou e mudo. Este idioma será falado por mim. Percebeu? Então, o que acontece de mudança no verbo to be em inglês, acontece a mesma coisa no português. Então, inglês e português aí, neste caso, não tem nenhum problema. Tá certo? Então, aqui nessa tabela, pessoal, o que a tabela está querendo mostrar para vocês são o seguinte. É o seguinte. Aqui eu tenho verbos na voz ativa. Então eu tenho aqui, ó, tipos de conjugações verbais. O presente simples, o presente contínuo, que é onde tem o verbo to be, o ing, o passado contínuo, o present perfect, o past perfect, os verbos modais, que usa o can, o could, o may, o must, o should, o might, etc. Quando tem o futuro com will e quando tem o futuro com going to. Então aqui são as frases normais, voz ativa, certo? Então, ó, eles cozinham ou eles limpam as casas toda semana. Então, as casas são limpas por eles. Então vamos ver essa mesma frase na voz passiva. Olha aí, ó. As casas são limpas toda semana. Não quis colocar o por eles, né? Olha o outro. Present continuous. Os grupos estão mandando, né? Estão trazendo novas ideias. Novas ideias, olha aqui embaixo, estão sendo trazidas ou levantadas pelo grupo. Tá vendo? Estão sendo. Olha aí como é que fica. Eu falei para vocês, se tivesse ing lá em cima, o ing ia no be. Olha como é que fica. Been. Certo? Então, mesmo esquema, ó, passado. As pessoas levaram os repórteres ao escritório. Então, os repórteres foram levados ao escritório. Repara que o take, ó, fica diferente, fica taken. Tem que procurar lá no dicionário e puxar ele para o particípio, ok? Bem, e tem mais, não é só isso, né? E tem mais, vamos lá, vamos mais uma, vamos lá em cima. Alguém, ó, passado contínuo. Alguém estava seguindo ela. Então, ela estava sendo seguida. Ó, vamos ver? Ela estava sendo seguida na rua. Mais um. Cientistas não tiveram descoberto a cura. Então, a cura para o câncer não tem sido descoberta
ainda. Tá? Mais uma. Eles não tinham encontrado a solução. A solução, ou então nenhuma solução, mas também poderia colocar o não aqui, ó. A solução não tinha sido encontrada. Olha o verbo to be aí como é que fica. Outra. Você não pode lavar este vestido. Este vestido não pode ser lavado. É muito legal fazer isso, ó. Alguém fará as tarefas domésticas. As tarefas domésticas serão feitas. Olha aí, o do também fica done, é diferente. Mais uma. As autoridades vão proibir fumar em todos os lugares. Fumar vai ser proibido em todos os lugares. Fechou? Show de bola, não é verdade? Eu acho muito legal isso, cara. É muito legal. Essa construção, na verdade, é sofisticada, né? Ela é sofisticada. Isso que deixa o negócio show de bola. Bem, eu já falei bastante gramática. Eu não queria falar muito mais. Então, lá na página 144, eu vou só falar um pedacinho, mas eu não vou terminar toda essa página 144, porque vai ficar muita coisa para vocês. E eu vou passar um exercício para vocês fazerem para mim. Então, por isso que eu não vou falar muita coisa a mais. Eu termino na semana que vem, tá bom? Então, ó, alguns verbos podem ter dois objetos, como give, por exemplo. Então, como por exemplo no português também. Como assim dois objetos? Isso é língua portuguesa, galera. Objeto, verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Porém, tem verbo que é transitivo direto e indireto. Por quê? Porque tem objeto direto e indireto. Exemplo, o verbo dar. Você dá alguma coisa para alguém. Entregar. Você entrega alguma coisa para alguém. Então, isso não é diferente do português. Você oferece flores para a namorada. Tá bom, é igual, tá? Então você pergunta alguma coisa para alguém, certo? Então é isso só que está falando aí. Então, neste caso, nós podemos ter duas frases diferentes na voz passiva, né? Vamos ver um exemplo então, ó. The tourists were given the information by the tour guide, certo? Então, the information was given to the tourist by the tour guide. Então, imagine a seguinte situação. O guia turístico deu as informações para os turistas. Então, o guia turístico deu o quê? As informações. Para quem? Para os turistas. Como você tem dois objetos, o direto e o indireto, você escolhe qual puxar para frente na voz passiva. Pode ser o direto ou o indireto. Então você acaba tendo duas possibilidades. Então as informações foram dadas ou aos turistas foram dadas as informações. Dá no mesmo. Em inglês aí você pode escolher. Então em português nós diríamos a informação foi dada aos turistas, né? Então note que na primeira frase o sujeito é the tourist e na segunda the information. Não há diferença de sentido, apenas queremos dar ênfase a diferentes partes da oração. Então eu vou parar aqui, não vou mais falar nada para não tumultuar vocês, tá bom? Então, repetindo essa parte que é chatinha. Nós temos dois objetos. Você escolhe qual trazer. Porque lembra que, deixa eu voltar aqui para recapitular, ó. Lembra que eu te fez esse esqueminha aqui, ó, né? Que você puxa o objeto para ser sujeito, o sujeito para ser objeto, né? E o verbo vai descer com o verbo to be particípio. Agora, aqui, naqueles tipos de frase, você tem dois. Então, se você escolher puxar esse, ótimo. Mas se você escolher puxar esse, também ótimo. Você não pode puxar os dois ao mesmo tempo. Você só pode um. Então, é isso que está falando ali. Então, é sem mistério, sem problema algum, tá? Teacher, por que você vai parar ali? Eu vou parar ali porque essa partinha que vem aqui na sequência vai comentar um pouco mais daquilo que eu falei para vocês que era um pouquinho chato, né? Que é aquele sujeito indeterminado, né? Então é um tipo de construção que nós não temos
em português. Tipo assim, ó, ofereceram o emprego. Quem ofereceu? Você não, nem sabe quem, né? Mas em inglês não pode ter uma frase que comece com verbo e não tenha sujeito. Então tem algumas alterações, né? E é uma construção diferente do português. Então eu não vou falar isso agora. Não vou falar isso agora. Tá bom? Meus queridões, recomendação do teacher. Lá na página 146, só o exercício número 1, se vocês quiserem dar uma treinada, seria ótimo que vocês treinassem. Espera aí que eu perdi a página, gente. Aqui não, espera lá. Acho que é mais para frente. Por quê? Porque a gente viu um monte de gramática, mas não vai dar tempo de treinar. Tá aqui, ó. Na página 146, exercício 1, tá? Pega a tabelinha lá com calma e vai fazendo as mudanças, tá vendo? Vai até a letra L, porque na semana que vem eu vou corrigir, tá bom? Eu termino aquela partinha de explicação lá e corrijo com vocês. Mas com a tabelinha vocês conseguem fazer, e o dicionário, é claro. Então façam, treinem, tá? Para já dar uma adiantada para ajudar, que senão o negócio dá uma complicada mesmo. Fechou? Espero que vocês tenham gostado, galerinha. Por hoje é só. Vocês agora têm a atividade da página 46 para fazer. Valeu mesmo, um beijão. Kisses, abração, hugs. And bye bye.